de Libertação de Angola. Ao meu lado está Ribeiro Castro, ex-líder do CDS-PP, e também Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA. Boa noite a ambos. José Ribeiro Castro publicou na sua página pessoal no Facebook notas críticas relativamente à posição do CDS neste congresso do MPLA e às declarações que foram feitas, nomeadamente aquela que acabamos de escutar. Qual é o seu ponto? Boa noite, Judite Sousa. Boa noite, Vítor Ramalho. Bom, hoje à tarde já tivemos, em reação à minha reação e de outras pessoas do partido, correções por parte da direção do partido e que põem um pouco mais de clareza naquilo que se passa. Mas, de facto, o que aconteceu é bastante lamentável e é um episódio basbaque, chamamos assim, de deslumbramento perante o Congresso do MPLA. Eu não vejo necessariamente negativo que o CDS aceitasse um convite que lhe foi feito pelo MPLA para assistir ao seu Congresso. Portanto, o CDS tem relações estabelecidas com a UNITA há muitos anos. Creio que deve preservá-las e continuá-las. Eu próprio defendo há muito tempo uma linha que chamo todos com todos, isto é, cada um cuida dos seus amigos e das suas relações históricas, mas procura dialogar com todos. Com a MPLA, com a FNLA, com a Casa CE, com o Bloco Democrático. Uma que é assim que ajudamos a democracia. Mas neste caso utiliza a expressão lamentável. Sim, aqui porque se tratou-se de declarações de alinhamento com o MPLA. Devo dizer que eu também considero criticáveis as declarações feitas por um vice-presidente do PSD, Marco António. O PSD é membro da Internacional Democrática do Centro, que é a sucessora da UMDC e de que a UNITA faz parte. A UNITA é o partido angolano que faz parte da IDC. O partido que faz parte da Internacional Socialista, que faz parte do MPLA, é o Partido Socialista. E o MPLA tem, como parceiro histórico também conhecido, o PCP. Portanto, os parceiros históricos do MPLA são, em termos de relações históricas, o PCP e, em termos, digamos, de parceiro internacional da Internacional Socialista, o PS. E creio que nós ajudamos a democracia, não é, com clareza também ao nível destas relações. Não quer dizer que eu fale ou não fale com pessoas que não pensam como eu, por exemplo. Eu sou muito amigo e estimo muito o Vítor Ramalho, mas não somos das mesmas correntes políticas e, portanto, sabemos que estamos no corte de ténis em lados diferentes. Trocamos bolas, mas não somos parceiros no ténis. E nas relações desta sensibilidade, isso, a meu ver, é indispensável. E creio que as declarações do deputado do CDS introduziram uma enorme perturbação que causou uma polvorosa bastante compreensível no partido. Deixe-me ouvir então a opinião de Vítor Ramalho. Acha justificável esta posição de indignação de pessoas alinhadas com o pensamento de Ribeiro Castro? Eu compreendo a posição do Ribeiro Castro completamente. É óbvio que o CDS, ao ser convidado, pelas relações que Portugal tem com Angola e que deve continuar a ter, é muito positivo que os partidos que são convidados portugueses estejam presentes. Sim, sim. O problema não é esse. O problema é que hoje em dia há muita gente que segue a moda e que claudica em princípios e valores, desconhecendo ou não atendendo a que a moda é transitória. A Judite, mais do que ninguém, compreende isto, porque a mulher percebe que a realidade conjuntural não tem a ver com uma realidade que se impõe permanentemente. E, portanto, a declaração que o Ribeiro Castro fez referência é uma declaração justa, porque nós não podemos vender as nossas ideias, nem podemos vender os nossos projetos. As ideias não se vendem. Eu sei que neste mundo hoje muito mercadejável e muito condicionado pelos mercados e pela teologização até dos próprios mercados, pelo endeusamento deles, as pessoas perdem muitas vezes o norte. E isso não é bom para os princípios, nem é bom para a sociedade em geral. Nós, no Partido Socialista, não temos essa forma de agir. O Partido Socialista tem várias sensibilidades
reconhecemos a importância de Angola e temos presente neste momento que Angola vive uma crise séria. Uma crise que envolveu também a afetação da economia de Portugal. Para termos ideia, há cerca... Nomeadamente com a queda das exportações. Exatamente. Para além disso, há neste momento cerca de 160 milhões de dólares de portugueses que estão a trabalhar em Angola que não veem o retorno dos seus salários. Angola vai crescer em 2016, este ano, provavelmente 1,1%. Ora, isto para uma economia que cresceu quase a 2 dígitos é uma queda verdadeiramente brutal. Sim. Qual é a causa principal? A causa principal tem a ver com a circunstância de ser apostado nas receitas do petróleo, quase em exclusivo. 79% das receitas do orçamento do Estado angolano eram baseadas no petróleo. E fruto da queda do petróleo há 1 ano e meio a esta parte, o petróleo há 1 ano e meio tinha um valor superior a 100 dólares. Neste momento está o barril a pouco mais de 40. Portanto, isto é uma queda muito grande. Mas eu creio que a grande questão que está aqui no centro desta polémica e de que hoje a imprensa de resto faz eco é, no fundo, a de uma atitude de submissão de Portugal ao nível dos partidos políticos, nomeadamente, enfim, causam mais surpresa a posição do CDS relativamente a Angola. Mas olha, vamos lá ver. Eu a postura que sempre tive, e acho que é a postura que o Partido Socialista deve ter, é uma posição de respeito pela dignidade de cada Estado e não nos imiscuirmos nos problemas internos de cada Estado. O povo de cada Estado saberá resolver os seus problemas. E o povo de Angola saberá encontrar soluções. Sem fronteiras entre democracia e ditadura? Não, com fronteiras, naturalmente. Nós somos um país cuja concepção cultural é suportada no universalismo e na tolerância. E, portanto, esse limite nós devemos chamar a atenção, inclusivamente, a países que integram povos que falam a nossa própria língua, que é a 5ª língua mais falada do mundo. E Angola é o quê? Ora bem, que tipo de regime é Angola? Angola, neste momento, ao nível da comunidade internacional, é tida como uma democracia. E isso não é posto em causa. Questão diferente é se é uma democracia equivalente à democracia europeia. Não é de todo. Não é de todo. Aliás... Então que democracia é? Não, nós tivermos a concepção que a democracia é a resposta para todas as soluções que se encontram ao nível internacional, não compreendemos de maneira nenhuma se a aplicarmos em países que são com diversidades étnicas e culturais muito fortes, e se fizermos eleições sem salvaguarda de molas amortecedoras, com base no princípio um homem um voto, temos o problema que tivemos, por exemplo, no Ruanda, em que, como os Tutsi são 10% da população e os outros 90%, ganham sempre os outros. Portanto, tem que haver molas amortecedoras. Quem percebeu isso como ninguém foi Mandela, na África do Sul. Para lhe dar um exemplo, quando Mandela concebeu a passagem do apartheid para a democracia, ele fez institucionalizar, por acordo com todos os partidos, o princípio de que o Presidente da República tinha que ser acompanhado de um Vice-Presidente. Vice-Presidente esse tinha que sair obrigatoriamente do segundo partido mais votado. Mas isso não acontece em Angola, Vítor Ramalho? Não acontece, exatamente por isso. Mas não acontece em quase nenhum país africano. Aconteceu na África do Sul. É por isso que a transição na África do Sul ocorreu. Percebe? Quer dizer, a democracia... Mas, já agora só para terminar, isso não significa que entre irmãos nós não façamos críticas relativamente a condutas que são reprováveis, mas não no sentido de inquinarmos as relações de cooperação entre os Estados. Uma coisa é a forma de ajudar, outra coisa é o inquinamento sistemático de relações. Nós também temos em Portugal. Não significa que seja comparável, que não é. Questões de corrupção verdadeiramente inaceitáveis. Inaceitáveis. E se Angola começar a disparar para nós sobre isso, que é uma questão interna nossa... Está a referir-se a quê, concretamente? Relativamente às ações de corrupção. Ouça, estou-me a referir a uma série de agentes da banca, que toda a gente conhece, que praticam atos lesivos do povo português de uma maneira brutal. E que nos levou a uma situação inaceitável. Se a imprensa angolana nos criticar ou apontar isso, não haverá nenhuma volta em Portugal, pelo contrário. Sim. Ribeiro Castro, eu não estou a dizer que isso não seja feito, mas é para salvaguardar as proporções. Claro, evidentemente que
pode fazer essa crítica, mas não é ela que resolve os nossos problemas. Esses temos que ser nós a resolver. Os angolanos também terão que resolver os seus próprios problemas. Eu estou completamente à vontade sobre isso. Só para terminar, eu estou completamente à vontade com isso, porque tenho relações normais, completamente, com todos os partidos angolanos. Porque nunca fiz negócios com a África, nem confundo as negociações que se podem fazer, como o Paulo Portas está a fazer agora, quebrando todos os princípios e valores da vida, sem nenhuma ideologia a apresentar, e vindo defender isso como uma solução de futuro. Não é, porque a moda vai passar. Essa moda do empolamento e endeusamento dos mercados vai passar. Está a ser crítico de Estou a ser Paulo muito Portas. crítico, não só desta matéria, estou a ser em muitas outras matérias. Mas nesta em concreto? Nesta em concreto estou a ser muitíssimo, porque ele, como é evidente, recebeu um convite pela subjugação que fez ao Estado angolano. Eu sou amigo dos angolanos, eu sou amigo de muita gente do MPLA que respeito e continuarei sempre a respeitar, mas há aqui uma forma de agir com a qual nós temos que encontrar um equilíbrio de relações e que não está a ser salvaguardado. Ribeira Castro. Bom, relativamente à questão de Angola, das relações com o MPLA e a democracia angolana, eu creio que nós podíamos ajudar mais ao desenvolvimento da democracia em Angola. Angola realiza eleições, sempre com problemas, mas não fez ainda, e creio que é um dos seus fatores de atraso democrático mais profundos e com efeitos mais negativos, nunca fez eleições autárquicas, nunca fez eleições municipais. E mesmo as eleições presidenciais, José Eduardo dos Santos sucede sempre a José Eduardo dos Santos, há 37 anos. Mas, enfim, esses 37 anos não podem ser contados assim em contínuo, porque boa parte deles, infelizmente, foram uma tremenda guerra civil. Sim. E, portanto, só podemos contar essa história a partir das primeiras eleições, a seguir à paz atingida em 2002, em circunstâncias verdadeiramente dramáticas. Também temos que dar, mantendo uma pressão exigente, portanto, uma amizade exigente quanto à democracia de Angola, temos que compreender a complexidade que isto pode ter num país em que os dois principais partidos foram os dois principais beligerantes. Portanto, isto não é fácil. E, portanto, Angola conseguiu digerir isso de uma forma que eu considero mais positiva do que negativa. Mesmo durante a Guerra Civil, a UNITA que combatia mantinha uma representação no Parlamento, às tantas fraturada, com cisões, mas é uma coisa absolutamente original e singular. Não é? E, portanto, por cima do dossiê da democracia, ou antes dele, houve o dossiê da paz. Agora, se tivesse havido avanços na democracia local, porventura a vida política angolana tinha-se descrispado. Por exemplo, Moçambique, que tem também uma situação difícil nesta altura, mas também teve uma guerra civil e avançou bastante mais. Já fez eleições locais e em muitas cidades importantes, como é o caso da Beira e Climane, ganharam partidos da oposição. É ou não verdade que Portugal, em razão dos interesses económicos que Angola foi consolidando ao longo dos últimos anos, tem tido uma atitude submissa, nomeadamente ao nível do poder político, em relação às elites angolanas? Eu creio que sim, creio que em boa parte sim, e creio que isso é negativo, porque eu creio que nós porque isso inibe-nos de sinalizar sinais críticos que podem ser sempre transmitidos de uma forma respeitosa. É evidente que uma questão são as relações Estado a Estado, outras são as questões partidárias e, portanto, há nos partidos do poder um absoluto silenciamento que se assiste no Parlamento português, não é? Com exceção do Bloco de Esquerda, a única exceção é o Bloco de Esquerda. Que não foi convidado. Sim, não sei se foi convidado ou se recusou, mas é o único partido que mantém alguma liberdade e alguma independência crítica e não vejo que esteja a conspirar contra as autoridades angolanas. E, portanto, eu creio que era perfeitamente possível que, ao nível parlamentar, houvesse algumas vozes mais soltas e mais livres e que isso não prejudicassem a relação de Estado a Estado. Nós não só temos interesse
em preservar a relação com Angola, como eu creio que nós temos o dever de ajudar Angola. Eu sou um grande crente... Ajudar em que termos? A consolidar a sua democracia, a construir a sua democracia. Mas isso é preciso que eles queiram, não é? Não, mas eles querem. Eles querem. O MPLA não tem apenas uma única voz. Há várias correntes dentro do MPLA. O Vítor Ramalho sabe isso melhor do que eu e várias sensibilidades. É evidente que quando todos os partidos organizam uma romaria e um cortejo, e parece que somos nós em Portugal que investimos num partido único, não é? Que excluímos todos os outros e dizemos que em Angola não existe mais nada senão o MPLA, quando existe UNITA, quando existe Casa CE, quando existe Bloco Democrático, que é um partido bastante relevante, não tem tradução parlamentar, mas tem quadros muito importantes e é muito relevante do ponto de vista intelectual. Quando existe o PRS, que é um partido que fora dos partidos históricos, dos partidos do Acordo do Alvor, que tem também uma implantação grande, nomeadamente nas Lundas. Portanto, quando nós reduzimos a um exclusivo, nós não estamos, do MPLA, ou de um certo MPLA, nós não estamos a ajudar a democracia angolana, nós estamos a desajudar a democracia angolana. Ribeiro Castro, Portanto, nós fazemos, como é que nós fazemos? Cada um tem as suas relações privilegiadas, mas fala com os outros. Quer dizer, nós ajudamos a democracia partilhando democracia. Nós temos que partilhar a democracia. Não é nós fazemos a Angola aquilo que não aceitaríamos na nossa própria casa. Nós não aceitaríamos na nossa própria casa o que estamos a fazer. É um certo sinal de racismo esta coisa de dizer que a democracia não é para africanos. Não é para africanos. A democracia é condição de formação da nação angolana e da sua afirmação. E, portanto, é condição da estabilidade e da paz e do desenvolvimento. Sim, mas a realidade mostra-nos que realmente o mapa africano é dominado por ditaduras ou por oligarquias, infelizmente é assim. Familiares. Eu queria saber qual era a sua posição relativamente a Paulo Portas. À presença de Paulo Portas neste Congresso, ao facto de aparentemente estar a manter uma relação privilegiada que pode ou não ter contornos económicos com o regime angolano. Eu creio que ele, como Ministro dos Estrangeiros, deu um passo atrás relativamente àquilo que era o comportamento do governo português no tempo de Luís Amado. Esta linha que eu defendo, de todos com todos, isto é, de que as autoridades portuguesas, sem prejuízo do relacionamento normal com as autoridades angolanas, isto é, o Presidente e o Governo falarem com as outras forças parlamentares, que fazem parte das instituições angolanas, era algo que era feito pelo Ministro Luís Amado. Eu filo sempre, quando integrei e chefiei missões a Angola como parlamentar, quer europeu, quer da Assembleia da República, e é o que eu acho. E, como Ministro dos Estrangeiros, Paulo Portas mudou isto e regressou a uma relação de monopólio e de exclusivo, praticamente, com José Eduardo Santos e o Governo de Angola. E o MPLA. E, portanto, eu considero isso bastante negativo, porque considero que isso, aliás, é a antecâmara disto que nós agora vimos desaguar no 7º Congresso do MPLA. E porquê que acha que isso aconteceu? Tem a ver com uma mudança de posição dele. Mas acha que é uma razão política ou acha que é uma posição de alguém que está a ver o que é que vai fazer quando sair do governo? Eu recordo-me que em 2003 o Dr. Paulo Portas era líder do CDS e houve um congresso em Matosinhos e esteve no congresso em Matosinhos, a convite do Dr. Paulo Portas, Isaías Chamacuva, que era o presidente da UNITA, que lá fez o seu discurso. Isso era perfeitamente normal. Portanto, de então para cá, alguma coisa se passou e mudou. Eu vi na imprensa que era um convite a título pessoal. Não sei se é político, porque também ouvi dizer que tinha saído da política. A Presidente do CDS também disse que o Dr. Paulo Portas tinha saído da política. E, portanto, não tendo saído da política, só pode ter sido por negócios. Não faço a mais pequena ideia, não posso explicar. Poderia até brincar consigo. Eu vi no jornal que o Dr. Paulo Portas é comentador da TVI e que se admitiu que ele pudesse comentar aqui o Congresso do MPLA. Vi no jornal e tal. Não sei se que também iria comentar o referendo do Reino Unido e o Congresso do MPLA. O referendo do Reino Unido acho que não comentou. Não sei. Talvez ele possa explicar. Mas a grande questão é, nas relações entre Portugal e Angola, aquilo que tem prevalecido, pelo menos aos olhos da opinião pública, não é uma questão de interesses que se sobrepõem a todos os princípios e a todos os valores, inclusivamente democráticos. Sim, isso é muito mau. Eu não ponho sequer em dúvida isso, porque nós estamos a viver um período, à escala planetária, muito complexo,
em que a própria elite política da esmagadora maioria dos países cede aos princípios e aos valores. Iremos regressar a isso, mas baliza-se no interesse daquilo que se chamam os mercados, que são invisíveis, com consequências gravíssimas entre a própria passagem da política para os negócios e dos negócios para a política. Paulo Portas é o resultado disso. Nós não podemos enganar as pessoas. O Paulo Portas ou quer ser político e entrava na política e ficava nela até ao final, sucedesse o que sucedesse, porque é líder de um partido e foi, ou era um homem, é um empresário, seria um empresário e aí seria respeitado. É óbvio que esta confusão leva a que a própria percepção das pessoas sobre os partidos seja inquinada e inquina os próprios partidos. E isso não é bom, como é evidente, e muito menos para Portugal, que tem que ter uma política relativamente aos países de língua oficial portuguesa de abertura, de falar com todos, de respeitar todos os partidos e de ter a consciência que nós falamos a quinta língua mais falada do mundo e que isso não é um problema menor. Infelizmente estamos a pensar muito pequenino, de tal maneira pequenino que não nos damos conta que ao nível do Atlântico Sul a língua portuguesa é a língua mais falada, é a primeira língua mais falada. E que, como temos fronteiras com o mar, todos os nossos países, é por nós que é aberta a porta dos continentes, quer da Europa, por Portugal, quer da Angola, quer da África, ao nível da África do Sul, da África subsaariana, com a Guiné, com Angola, com Moçambique, quer Timor e o Brasil, para não falar nisso. Bom, a ausência de estratégia a esse nível é tal que eu vou levantar aqui uma questão que me parece muito importante, porque nós rasgamos também os princípios. A comunidade dos países de língua oficial portuguesa determina expressamente que o secretário executivo da CPLP devia ser agora indicado por Portugal. Está lá no tratado. E com os argumentos que eu nunca percebi, nem entendo porquê, por pressão dos interesses económicos, exclusivamente económicos, Portugal acabou também por ceder nessa matéria. Ora, eu acho isso um erro grave, porque isso vai inquinar o nosso próprio futuro, porque vai assentar esta estratégia. Eu estou a falar contra o meu próprio partido, sim, como é evidente. Tal como relativamente às questões com a África, porque a Judite perguntou, eu acho que devemos ser sinceros. Quando há comportamentos criticáveis, devem ser criticados, mas sempre de uma lógica de falarmos com todos. Não é possível ser de outra maneira. Nós fomos os agentes da paz, Portugal. Quando o mundo era bipolar e bem difícil, aqui em Portugal embicesse. Nós concorremos de uma forma muito profunda nos acordos de paz para Moçambique. Olha, a doutora Maria Barroso, que teve como paga, não sei se se recorda disso, ser destituída da Cruz Vermelha Portuguesa, sim, pelo Paulo Portas. Isso é bom nós não termos memória nestas matérias, e memória viva. Porque ela é uma referência nacional e uma mulher que teve uma ação muito... Portanto, quer dizer, tem que haver uma estratégia relativamente, uma estratégia relativamente à afirmação de Portugal no mundo que passa pela CPLP, que passa pelos nossos... Mas que seja transparente. Que seja, como é evidente, completamente transparente. E isso não está a ser salvaguardado. Temos apenas um minuto para fechar. Ribeiro e Castro, em síntese. Bom, eu espero que o Congresso do MPLA traga novidades quanto ao futuro próximo de Angola. Existia uma grande curiosidade sobre a sucessão de José Eduardo dos Santos. Não creio que venha a sair do Congresso. E acha que ele deixa o governo em 17? Não em 18. Não sei. Enfim, o último Congresso, a última eleição já foi dominada por isso. É isso que conduziu à eleição como vice-presidente de Manuel Vicente. Não é provável que ele continue, Manuel Vicente, na próxima eleição, em 2017. E, portanto, é provável que em 2017, na designação de quem venha a ser o candidato ou a candidata a vice-presidente no sistema eleitoral angolano, se desenhe aí uma nova perspectiva de sucessão. E eu faço votos, sobretudo, de que Angola consolide o lastro para o seu desenvolvimento democrático, que me parece indispensável a que tenha estabilidade social,
para vencer as dificuldades económicas, e nomeadamente a diversificação da economia, onde eu creio que aí nós portugueses podemos dar uma grande ajuda. Eu acho que os portugueses, Portugal, os pequenos e médios empresários, aqueles que conhecem e que amam Angola, podem ser não os traficantes, não os negociantes do contentor e da finança, mas aqueles que são capazes de ir para o interior, para o Bié, para o Mochico, para Saurim, para o interior de Angola, para o Planalto, podem dar uma grande ajuda a Angola naquilo que é o seu grande desafio há alguns anos, então, que é a diversificação da economia. E isso é que permite o crescimento de Angola. Angola é um país muito rico, mas tem um PIB que é de cerca de metade do nosso. Tem a obrigação de ter um PIB que é 5, 10 vezes o nosso. Ribeiro e Castro, Vítor Ramalho, muito obrigada por terem vindo esta noite à TV 24. Fica por aqui a 21ª hora. Boa noite e até amanhã.